Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. No dia 15 de janeiro de 2021, o Livro dos Médiuns, segundo livro do Pentateuco Kardeciano, completou 160 anos da publicação de sua primeira edição, o que para nós, os espíritas, é motivo de muito júbilo. Intitulado Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns ou dos Evocadores, esta é uma obra composta de duas partes. A primeira, denominada Noções Preliminares, contendo 4 capítulos, sendo eles a Espíritos, do maravilhoso e do sobrenatural, do método dos sistemas. E a segunda parte, das Manifestações Espíritas, composta de 32 capítulos, dentre eles, da ação dos espíritos sobre a matéria, dos lugares assombrados, da psicografia, dos médiuns, da obsessão, da identidade dos espíritos, do charlatanismo e do embuste. Como descrição do livro, logo abaixo da indicação do título, encontramos na obra o seguinte texto: Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. É um tratado, o Livro dos Médiuns, completo sobre a mediunidade. Fruto do trabalho árduo e dedicado do professor Rivaio, com amparo dos benfeitores que compõem a equipe do Espírito de Verdade, traz ao mundo o estudo e a análise das comunicações mediúnicas, fundamentado em leis e princípios, com orientações seguras, que proporcionam ao estudioso conteúdos fincados em bases sérias que dignificam o Instituto da Mediunidade. Desta forma, propõe ao leitor o conhecimento da faculdade mediúnica, munindo-o de instrumentos para a sua autoeducação, qualificando, portanto, a prática da mediunidade. Com o Espiritismo, a mediunidade sai da alcunha de miraculosa, de inusitada, de charlatanismo, de divertimento, de curiosidade e ganha o status de dignidade, de respeito, como instrumento de evolução do ser, para que vença em si as suas dificuldades, conhecendo-se, identificando o alcance da mediunidade, além de apreender a grande beleza de servir, colocando-se à disposição para o auxílio de inúmeros irmãos desencarnados, que estão na ignorância da imortalidade em que estão imersos e em atrozes sofrimentos. Também se constitui a mediunidade em grande oportunidade de intercâmbio com os bons espíritos, que nos trazem aconselhamentos e direcionamentos essenciais para melhor aproveitarmos as lições da presente experiência reencarnatória. Ao longo da história, temos conhecimento de pessoas com a possibilidade da comunicabilidade com os espíritos. Entre os gregos, eram os oráculos que faziam previsões sagradas. Também há registro dos pitões e pitonisas, dos pajés em tribos indígenas que conversavam com deuses. A história registra ainda Moisés, Joana d'Arc, Daniel Douglas Home, responsáveis por acontecimentos sobrenaturais, todos explicados pelo estudo sério da faculdade mediúnica. Estes são os chamados médiuns, expressão originária do latim, que significa pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Na segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo 14, encontramos o seguinte esclarecimento do codificador: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Esta assertiva carrega em si um chamamento de atenção e responsabilidade para todos nós, indicando-nos o quanto é importante estudarmos a comunicabilidade entre os espíritos, pois, como bem expressa a resposta à questão 459 de O Livro dos Espíritos, somos influenciados pelos espíritos e, de ordinário, são eles que nos dirigem.
Ainda explica o mestre leonês como a palavra médium é geralmente utilizada. Diz ele: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, aqueles que revelam manifestações de efeitos físicos, os sensitivos, os audientes, os videntes, os sonambúlicos, os curadores, os pneumatógrafos, os psicógrafos. Sobre a mediunidade, são muitas as dúvidas, tais como: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Por que não é a mediunidade um privilégio dos homens de bem? Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades sofrerão as consequências dessa falta? Será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Por quais sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? A obsessão, levada a certo grau, poderá levar, como consequência, à loucura? A estas e outras tantas questões se debruçam as páginas magistrais de O Livro dos Médiuns, que, como dissemos, completou 160 anos da publicação de sua primeira edição, servindo este aniversário de estímulo para conhecermos, estudarmos, refletirmos, revisitarmos esta obra libertadora e instrutiva, que nos convida a sermos senhores das rédeas da nossa existência, administrando as nossas habilidades, faculdades e influências que sobre nós são sugeridas. Aproveitando ainda o ano comemorativo, agradecemos imensamente a Deus e a Jesus pela permissão da revelação da verdade entre nós, espíritos que somos encarnados e com todos os desafios da vilegiatura carnal. Agradecemos a Allan Kardec por tanta dedicação, disciplina e amor. Aos benfeitores espirituais, pela misericórdia e pelo amparo, e pelos direcionamentos que nos promovem tanta segurança e educação para a faculdade da mediunidade. E aos inúmeros espíritos, bons ou não, que foram especiais laboratórios para que se desvendassem o mundo invisível e a comunicabilidade entre os dois mundos da vida. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.